Muita gente olha para grandes fábricas produzindo mais de 5.000 salgados por hora e acha que isso nasceu pronto, com máquinas caras, com investimento pesado. Mas a verdade é que toda grande produção começou com a primeira massa na panela. Olá, o meu nome é Grace, eu vim lá do canal Se Vira nos 30 para te mostrar como que eu tirei a minha fábrica de salgados do absoluto zero. Eu vou te mostrar o que eu comprei primeiro e como que você pode também começar, mesmo que seja aí na cozinha da sua casa. Pessoal, vou falar para vocês o seguinte, nós vamos começar aqui pelo inverso, tá? Pelo final aí da nossa produção, porque é isso aqui que vai determinar a nossa produtividade, tá? Então, vamos falar sobre os freezers, né? Freezer, geladeira, local de armazenamento, onde nós iremos armazenar os nossos salgados, porque afinal nós vamos fazer e vender salgados congelados, né? A gente vai fritar, no caso, mas a gente precisa tê-los congelados. Então, por isso é tão importante aí o armazenamento. E eu vou começar mostrando para vocês aí o freezer, que é muito importante, é um item indispensável. Você não pode começar o seu negócio sem ter onde armazenar os seus salgados congelados, tá bom? Então, vamos começar pelo inverso, porque basicamente o freezer é onde a gente termina aí toda a nossa produção. Nós vamos guardar, né, armazenar para poder estar fritando os salgados aí conforme a demanda. O freezer é um item que você precisa ter. Como vocês podem ver, olha, o meu freezer, ele é pequeno, tá? Ele só tem 205 litros, a capacidade dele, mas ele me atende perfeitamente. Então, não precisa começar com um freezer gigantesco, ou dois, tá? Você pode começar somente com um, igualzinho o meu aqui, olha, 205 litros, e aí depois você vai vendo a necessidade de ter mais um ou ter um maior, e conforme for aumentando aí a sua demanda, você vai adquirindo o freezer. Mas para começar, somente um freezer, olha, já te atende, tá? Então, não tem como a gente trabalhar sem um desse freezer aí, tá bom? E outra coisa importante também que vocês vão precisar ter é uma geladeira. De preferência, uma geladeira somente para o uso aí do seu trabalho, tá? Só para você colocar as coisas dos seus salgados. Essa aqui é a geladeira que eu tenho. Ela eu comprei usada, tá? Em perfeito estado, funcionando perfeitamente, mas é importante, por quê? Porque eu uso muito aqui a parte do freezer, tá, gente? Como o meu freezer é pequeno, onde eu armazeno salgado, então eu preciso de um freezer para congelar os meus salgados. Então, aqui, olha, nesse espaço que eu congelo os meus salgados, tá? Então, não tem como eu dividir uma geladeira da minha casa com a geladeira da empresa, porque não tem espaço suficiente, né? Aqui eu coloco, ela está vazia porque eu vou fazer reposição, tá? Coloco margarina, ali ovos, batata, que eu uso bastante batata para fazer massa, né? Coloco requeijão, meus recheios. Então, assim, é importante, tá? Você vai sentir a necessidade de ter uma geladeira aí somente para a produção do seu salgado. E não precisa ser uma geladeira nova, tá? Como eu falei com vocês, eu comprei essa geladeira usada e está me atendendo perfeitamente bem. Mas é um item indispensável, você vai precisar de uma geladeira. Vindo para cá, para a cozinha, vamos falar um pouco sobre os itens da cozinha, que são indispensáveis para começar. Se você está começando na cozinha da sua casa, muito provavelmente você já tem um fogão. Ok, então você vai usar o fogão da sua casa, tá? Então, como eu não estou na minha casa mais, tá, gente? Eu já fiz massas na minha casa, então já usei o meu fogão, mas como eu não estou mais na minha casa, eu me vi na necessidade de comprar um fogão industrial. Então, eu comprei um fogão industrial aqui de 2 bocas e um botijão de gás, tá? Para poder ligar aqui esse fogão. E esse fogão, ele serve basicamente somente para fazer massa. Eu só uso ele para fazer massa. Então, hoje eu tenho a minha panela. Mas você que está começando, você pode muito bem também fazer com uma panela normal, tá bom? Como eu já fiz também, eu fazia na minha casa com frigideira. Vou até ver se eu deixo para vocês aí na época que eu fazia com frigideira. Estou cozinhando uma massa de salgado aqui, gente. Essa massa ela é tão maravilhosa, gente. Eu vou gravar depois pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou ensinar vocês a fazer essa massa de salgado. Com essa massa dá pra fazer uma infinidade de salgados fritos. Inclusive a nossa queridíssima coxinha, né? Olha, ela já está no ponto, totalmente desgrudando da panela, olha. Agora eu vou retirar aqui da panela, vou levar pra bancada e vou sovar. E aqui eu tenho uma receita só, gente, porque como eu faço à mão, eu gosto de
fazer uma receita por vez para ficar mais fácil de misturar, né? Para não ficar tão pesado. Agora eu vou sovar ela e vou mostrar para vocês como que ela fica sovada. Olha só aqui na panela ela já fica linda, né? Olha o aspecto lindo, lisinho, sem grumos de farinha de trigo. E aí a gente sova para ficar mais lisa ainda. Quem quiser e quem tiver condições já pode comprar uma panela para fazer a massa, porque vai te facilitar muito aí na sua produção. Essa minha, ela tem capacidade para 10 litros, então ela consegue me dar aí até 5 quilos de massa pronta. Então eu vou fazendo aos poucos, tá? Faço uma capacidade, depois faço mais uma e assim eu vou fazendo. E passou aí da massa, do fogão, nós vamos para a área da fritura. E a área da fritura é algo que a gente precisa já pensar a longo prazo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu comprei essa fritadeira e ela não tem muita capacidade. Ela é uma fritadeira muito simples para uma demanda, né, muito alta. Mas funciona, tá? Funciona. Só que eu usei bem pouco tempo essa fritadeira aqui. Olha só, vocês podem ver que a resistência dela é bem pequena, né? Então ela não consegue manter o óleo o óleo quente depois que a gente coloca o salgado frio. Ela baixa a temperatura, ela perde a temperatura muito fácil. Então por isso que se você puder, né, você já compra uma fritadeira um pouco melhor para você manter ela por mais tempo aí no seu trabalho. Agora, se você não tiver condições, aí sim você pode comprar uma fritadeira igual essa, ela é super baratinha, vou deixar o valor para vocês aí na tela, mas você pode também encontrar umas melhores nesse mesmo modelo, porque essa minha é muito fraquinha, tá? Então pesquisa bem direitinho que tem desse modelinho assim de tacho, porém com mais forte, com mais potência, e aí é só você prestar atenção na resistência. Tá vendo? A minha resistência é muito pequena, então ela não esquenta muito. Mas aí, passei aí dessa fase dessa fritadeira, eu já vim para essa. Essa sim é uma fritadeira muito boa. Ela tem capacidade para 6 litros, tá? Uso ela até hoje, só que ela só tem 1/6, e aí eu frito aqui até 20 salgados por vez. Ela cabe em 25, mas quando eu preciso colocar 25, eu sinto que perde um pouco a qualidade do salgado. Ele não fica tão sequinho quanto eu gostaria. Então, quando eu posso, eu frito de 20 em 20. Tá? Então, essa aqui é uma fritadeira também excelente, que você pode começar por essa, se você puder. Eu até te indico começar por essa. Essa fritadeira aqui, o termostato dela, ele vai até 200 graus e ele segura a temperatura a temperatura que você deseja, tá? Então, se você colocou 180 graus, quando chega nessa temperatura, a luzinha apaga e aí ela se mantém nessa temperatura. E essa daqui, a capacidade dela é de 5 litros, tá, gente? Aqui eu esqueci de falar. E todas são elétricas, tá? E aí, gente, dessa fritadeira aqui, nós vamos agora vir para a minha fritadeira nova. Eu adquiri essa fritadeira recentemente, vocês podem perceber que ela ainda está nova, não usei ainda, mas eu já cheguei na fase de aumentar aí um pouco a capacidade, né? Porque essa daqui já não está dando conta mais. E olha para vocês verem como que é a evolução, né? Glória a Deus por isso. A gente vai evoluindo conforme o nosso negócio vai crescendo. E isso aí é muito gratificante, né, gente? É sinal de que o nosso trabalho está dando certo. E agora estou aqui com a minha fritadeira nova, da Metal Cubas. Olha só que linda que ela é. E essa daqui tem capacidade para 15 litros, tá, gente? 15 litros de óleo e ela é zona fria. Depois eu vou mostrar mais para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre os itens básicos, tá, gente? Isso daqui são coisas que a gente tem em casa mesmo e se você não tem, é coisa simples de adquirir, nada muito caro. Vamos começar pelo liquidificador, que como vocês podem ver, é um liquidificador bem velhinho, já usado. Foi até minha mãe que me deu dela, porque o meu que eu tenho na minha casa, ele é muito fraco. Então, esse aqui, por mais que seja antigo, ele é potente, tá? Então, para vocês verem, não precisa de nada industrial para começar. A mesma coisa serve para o meu processador. Ele é um processador simples, eu comprei pela Shopee e eu uso ele para triturar presunto, né? Dá para triturar o presunto e o queijo. Então, assim, básico também, nada industrial.
Vindo para cá, essas duas coisinhas aqui, olha, é essencial, gente. Um termômetro para vocês estarem medindo a temperatura aí do óleo para ver se está certinho na hora de colocar no momento certo. Isso aqui também é bem baratinho. E um timer também, porque esse timer aqui, ele vai ajudar você a não perder aí o tempo certo da fritura, tá? Então, facilita muito no dia a dia. Vindo para cá, a gente vai precisar de uma balança, não precisa ser essa maior, pode ser a menorzinha, que eu até tenho dela também, eu trabalhava com ela, tá? Mas eu deixei ela lá em casa porque eu comprei essa maior aqui, então eu deixei a menor lá em casa. Mas pode começar pela menor, tá? Porque a pequenininha, ela também aguenta aí até 10 quilos, se eu não me engano, né? Então, ela funciona. Aqui eu tenho esses vasilhames que eu comprei para congelamento, são bem bacanas, tá, gente? Esses aqui, ó, eu tenho 4 deles, eles têm tampa, e eu coloco para congelar os meus salgados aqui antes de colocar no freezer de conservação. No freezer de conservação eu uso sacos plásticos para armazenar, tá? Então, olha só, pode comprar aí 4 desse aqui para começar, que você já vai conseguir armazenar e congelar os seus salgados. E eu tenho esses aqui, que são os menores, que eu uso para colocar recheios na geladeira, tá? Então, eu coloco o meu recheio aqui dentro e deixo refrigerando até o tempo que eu preciso para usar. E um rolo, né, de massas aí, se você não tem, você pode comprar um mais simples. Esse daqui é um rolo profissional mesmo, né, que a gente usava lá em casa para fazer pizza, e eu trouxe para cá. Eu já tinha ele, inclusive, então não precisei comprar, mas se eu tivesse que comprar também, eu compraria um simples, porque é só para abrir a massa, né, para a gente poder deixar a massa esfriando, tá? Mas isso aqui também é um item indispensável. Bom, gente, depois de passar então por todos os itens básicos aí que eu mostrei para vocês, que vocês vão precisar para começar, isso aqui é tudo que eu tenho, tá? Tô fazendo um giro aqui para vocês, é tudo que eu tenho. Só tava esquecendo de falar sobre a lixeira. Mesmo que para quem vai fazer em casa, é bom ter uma lixeira maior, porque a gente acaba produzindo bastante lixo, tá? Então, aquelas lixeirinhas pequenas de pia não vai ser o suficiente. Aí eu venho pro último item, porém não menos importante, né? Que é a nossa modeladora. É ela que vai fazer a sua produção render, aumentar aí a sua produtividade, fazer o serviço padronizado, com eficiência. Então, assim, é super importante a modeladora. Nós não vamos falar nesse vídeo sobre a empanadeira, porque você consegue sim começar a trabalhar sem a empanadeira. É um item, assim, que facilita muito a nossa vida, ajuda muito no processo de produção, mas a gente consegue também começar sem ela, tá? Depois eu vou falar sobre a empanadeira, mas vamos falar sobre o item principal, que é a máquina modeladora, tá? Já mostrei para vocês que a minha é a 5.5. Então, aqui está, ela fica aí nessa mesinha de inox, como vocês podem ver também. É bom que vocês tenham um local para colocar, né? Ela é bem pequenininha, olha, então você não terá dificuldade na hora de colocar num cantinho. Eu tenho aqui essa mesinha de inox, ali é outra peça da empanadeira que ela tá desmontada. Eu só monto quando eu vou usar, né? Para poder dar espaço ali na mesa para mim. E eu tenho essa outra mesinha de inox aqui também, que é onde eu coloco os equipamentos, né? Aqui tem essas grades de resfriamento. Eu não mostrei para vocês, porque você não precisa necessariamente dessas grades para começar a sua produção, tá? Você pode comprar se você tiver condições. Eu tenho somente 2 e elas me ajudam aqui também, mas eu não tinha elas, eu tinha só aquelas que eu mostrei para vocês quando eu comecei, que é desse tipo aqui, né? Que é bem mais barato e também ajuda aí na hora de congelar, né, os nossos salgados. Então, por isso que ela não tá ali com ênfase, mas quem puder, quem quiser pode comprar também, que ela é excelente. Mas então é isso, gente. Dei aí para vocês o essencial, né, que você precisa para começar a trabalhar com salgados. E aí agora vamos de fato fazer produções, né? Vamos começar de fato a trabalhar.